Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a graça como alvo do ódio. A graça como alvo do ódio. E vamos usar como texto base da nossa reflexão a exposição do livro de Jonas. Que o livro de Jonas é um dos profetas menores que tem 4 capítulos. Então, a intenção nessa manhã é fazermos uma exposição bíblica geral da história, um panorama bíblico da história, trazendo algumas lições pertinentes para a nossa vida. Mas eu gostaria de começar hoje muito diferente do que às vezes nós escutamos em pregações ou em sermões, que é Jonas capítulo 1 que está fugindo da presença de Deus. Não. Nós vamos hoje começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar em Jonas capítulo de número 4. Então abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4, versículo 1 até o verso de número 4. Nós vamos começar a fazer uma exposição da palavra de Deus em Jonas ao contrário, do final para o início. Mas por que isso, pastor? Vocês vão entender o porquê disso. Jonas capítulo 4, versículo de 1 a 4, quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com um crente aí do seu lado. Tem crente aí do seu lado? Glória a Deus. Então pega carona com ele. Para a glória de Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus. Subtítulo na versão NVI. Você pode acompanhar no telão. A ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo que humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão primeiramente de todos os pecados que eu cometi. Meus pecados no olhar, nos meus pensamentos, no meu falar, nas minhas atitudes que cometi. Te peço perdão. E neste momento, através de tua palavra, das Sagradas Escrituras, venha revelar a tua vontade soberana sobre as nossas vidas através da tua palavra. E todo o ensino, confronto, exortação, edificação e ânimo vem através da tua palavra. Que ela seja cada dia uma realidade em nossas vidas e possamos guardar os teus preceitos para viver uma vida que realmente valha a pena ser vivida. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A graça como alvo do ódio. Jonas, ele é um dos profetas menores intitulados da Bíblia, e eu particularmente gosto muito desse texto e da particularidade que Deus usa a vida de Jonas para poder falar com nós, os teus servos. E eu gosto por quê? Porque o livro de Jonas, Deus não está apenas tratando uma nação, mas Deus está tratando o seu profeta. O grande agir de Deus para salvar uma nação não era esse o propósito final de Deus no livro de Jonas. Tem uma grande nação com mais de 120 mil pessoas, sim, só que eu preciso tratar no coração do meu servo algumas questões. Então eu vou falar para ele pregar para aquela cidade. E nós começamos a ver que Jonas no capítulo 4 ele se indigna. Ele tem uma indignação. Ele começa falando o seguinte: eu estou indignado. Eu estou enfurecido.
mas por que, Jonas, você está enfurecido? Simplesmente porque eu não queria pregar o evangelho para aquela cidade, para aquele povo, porque eu sei que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, um Deus de amor, um Deus que fala que vai punir, que vai destruir, mas se arrepende do mal que fizer, se porventura o povo se arrepender. E eu não queria, eu queria justiça punitiva. Eu queria que eles se prejudicassem. Eu queria que eles sofressem o dano de suas atitudes e de suas consequências. Por isso que eu não queria pregar o evangelho, a tua palavra, para eles. E a gente pode perceber então que essa luta que Jonas apresenta diante de Deus não é contra os seus inimigos que estão cercando. A luta de Jonas neste texto é contra o seu próprio coração. Ele luta contra o seu próprio coração. Ele luta com o coração que é a fonte de seus desejos, emoções e sentimentos. Essa é a maior luta. E como que Deus começa a agir no coração do profeta? Dando uma missão, dando um propósito e um chamado para ele. E qual que foi o chamado de Deus? Você vai pegar e você vai pregar o evangelho para a grande cidade de Nínive, Jonas capítulo 1. Mas por que eu tenho que pregar para a grande cidade de Nínive? Porque a maldade deles tem subido até mim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou devastar, eu vou destruir a cidade, eu não terei misericórdia. Mas, vamos ver se o pessoal de Nínive era um pessoal bom. Essa história, quando Jonas se levanta, é relatada no século 8 a.C., ou seja, 8 séculos antes de Cristo, no reinado de Jeroboão II. Mas olha como era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive tinha pessoas que eram boas. Pergunte para a pessoa que está do lado: você é bom, meu irmão? Você é bom? Bom é Deus, bom é o Pai, Jesus falou, né? Você é bom? Olha quem era a cidade de Nínive. Abram suas Bíblias, Naum, não precisa abrir, vou colocar aqui no telão. Naum, capítulo 3, versículo de 1 a 7. A cidade que Deus manda Jonas pregar. Jonas, vai e prega para essa cidade. Olha só como que era a cidade de Nínive, só gente boníssima. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros que atacam, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente que tropeça neles. Tudo por causa das suas ações desenfreadas, como uma prostituta atraente e mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Levantarei o seu vestido até a altura do seu rosto e mostrarei a sua nudez às nações, aos reinos, as suas vergonhas. Jogarei coisas repugnantes sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Só gente boa, que ataca, mata os outros sem pudor, sem moral, sem nenhuma ética, tábua de valores completamente corrompida e pior, desordenada, vários cadáveres, e Deus dá um julgamento, só porque você está fazendo isso como uma prostituta, o termo muito forte, como uma prostituta que se vende. O que eu vou fazer com você? Eu vou pegar o seu vestido e vou levantar até o teu pescoço e vou mostrar toda a sua nudez, toda a sua vergonha. Por quê? Quando mostra a nudez e a vergonha, a gente fica assim: ai não mostra. A gente tem pudor, a gente tem vergonha. A mesma coisa que aconteceu em Gênesis capítulo 3 com a queda do homem. Quando eles comeram do fruto que não poderia comer, num ato de desobediência à ordenança de Deus, o que acontece? A Bíblia diz no capítulo 3, o homem e a mulher, Adão e Eva, percebendo que estavam nus,
colheram folhas para se cobrir, fazer uma saia, um bustier, o homem fez uma sunga, um calção ali, e Deus fala, por que você fugiu da minha presença? Porque nós estávamos nus. E a nudez nos mostra vergonha. E Deus fala, essa nação de Nínive eu vou punir. Eu vou mostrar a vergonha deles, porque a maldade deles subiu até mim. Mas eu preciso, para operar este juízo, eu vou agir com um ato de misericórdia. Que ato é esse? Eu vou usar a vida de você, Jonas. Eu vou usar a sua vida. Jonas, quero que você pregue para uma cidade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero pregar para uma cidade ótima. A cidade que você vai pregar vai ser a cidade de Nínive para aquelas pessoas que estão lá. Deus fala o quê? Para a cidade. O Jonas fala o quê? Para a cidade de Nínive? Tá ok. Ele desce, compra uma passagem, entra dentro do navio, vai para dentro do barco, numa câmara e foge da presença de Deus. Era para Jonas ir para a cidade de Nínive. Ele vai completamente para outra direção. E a Bíblia diz que uma grande tempestade acomete aquele barco aonde eles estavam, aonde todos ficam desesperados, marinheiros experientes com o mar, capitães ali, experientes com ondas revoltas, vê que aquilo que eles estavam vivendo era fora do normal. É fora do normal. Isso daqui não é normal no nosso dia a dia. Já enfrentamos diversas tempestades, então, se você tem fé, começa a orar e é o seu Deus. Eles começam a orar, cada um dos seus. Um vai fazendo as suas orações naquilo que acreditava, o outro vai fazendo as suas rezas conforme as suas crenças e naquilo que acreditava. E Jonas, a Bíblia diz, dormia. O capitão chega até ele, dá aquela boa sacudida e fala o seguinte, por que você está dormindo? Clama aí ao teu Deus. Quando ele fala clama ao teu Deus, Deus minúsculo, ou seja, ele não sabia que Jonas ele era servo de Deus. Aí Jonas fala, tudo isso aqui está acontecendo por minha causa. Eu tenho fugido da presença de Deus. Eu tenho fugido da missão que Deus me confiou. Ele mandou eu pregar o evangelho. Mas quem que você é servo? Do Deus Todo-Poderoso, do Deus dos Hebreus. Deus dos Hebreus! Que tirou o povo do Egito com mãos fortes, que abriu o Mar Vermelho, que fez sinais, prodígios e maravilhas. Meu, a gente está perdido. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus Criador da terra, o Deus Criador do mar, e nós estamos no meio do mar, e você está fugindo dele. Não tem como fugir da presença e do propósito de Deus. Ele pega e fala, é fácil. Você quer ver a coisa ficar tranquila? Me pega e joga fora. Para onde? Para o mar. Eu tenho que sair daqui do meio. Porque quando eu sair daqui, vai ter uma grande bonança. Mas Jonas não queria pregar para Nínive. E isso gera uma reflexão em nós. Por que que ele odeia Nínive e, consequentemente, odeia a graça de Deus que queria salvar? Primeira coisa que a gente aprende. Primeiro lugar, o valor que eu dou à palavra aparece quando ela confronta os meus sentimentos. O valor que eu dou à palavra aparece quando ela confronta os meus sentimentos. Olha que interessante. A relação que eu tenho com a palavra de Deus é demonstrada pelo grau de importância que eu dou a ela. Ou seja, por isso eu me relaciono com as coisas de Deus do jeito que eu me relaciono. E por isso que as pessoas se relacionam com as coisas de Deus do jeito que elas se relacionam. Como assim, pastor? Eu me relaciono com Deus e com sua obra, com a sua vontade, através do grau de importância que eu dou para ela. Então eu, Renato, dou um grau tão relevante na palavra de Deus, por isso que eu me relaciono com as coisas de Deus do jeito que eu me relaciono. Eu, por sua vez, não dou tão valor da palavra de Deus, por isso, às vezes, eu não tenho tanto compromisso e responsabilidades, porque eu apenas exponho o valor que eu dou para a palavra. E isso aconteceu com Jonas. Ele ouve a palavra, ele dá ouvidos? Não, ele foge. Por quê? Porque a tua palavra, para mim, não é prioridade nesse momento, porque confrontou os meus desejos, a minha vontade e aquilo que eu achava que era certo. Eu não queria que eles fossem salvos.
então eu vou fugir da tua palavra. Então, o valor que eu dou à palavra, ela vai aparecer quando ela confronta os meus sentimentos. E olha só o que diz o texto. Por isso que uns têm mais compromisso com Deus e com a obra de Deus, e outros não têm mais compromissos com Deus e com sua obra. Vai sempre depender do valor que eu dou para ela. Porque Jonas foi chamado para uma missão. Precisa fazer isso. Não quero. Não é da minha vontade. Então eu saio e fujo da presença de Deus. Olha o que diz o texto de Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Em vez disso, dentro do barco, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque, versículo 3, Jonas, porém, fugiu. De onde que ele fugiu? Da presença do Senhor. Mas espera aí, como que eu fujo da presença do Senhor se eu sou servo de Deus? Sou servo de Deus. É quando Deus manda eu fazer algo e eu não quero fazer aquilo que Deus mandou. Eu estou fugindo daquilo que Deus mandou, é eu estar fugindo da palavra de Deus. Está o texto aí. Vai pregar o evangelho, vai cumprir a missão na cidade de Nínive. Quando eu falo não para isso que Deus colocou na minha mão, como foi com Jonas, e ele vai para outro lugar, a Bíblia declara que ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir da presença de Deus, do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, está fugindo da presença do Senhor? Não estou nada. Então você está fazendo aquilo que Deus já colocou para você fazer? Cumprindo o propósito. Ele foge da presença do Senhor. Ou seja, Jonas decidiu em seu coração ignorar a palavra de Deus, mostrando que a sua humanidade e a sua capacidade de amar já tinham sido desconfiguradas. Isso é interessante. Pois guardava rancor no seu coração pela cidade de Nínive. Olha que interessante. Por que ele foge da presença de Deus? Primeiro, rancor dentro do seu coração. E quando eu guardo rancor no meu coração, eu vou me desconfigurando, eu vou me degenerando. E o que é o processo de degeneração? Eu vou perdendo características originais que eu tenho e me transformando numa outra pessoa. A amargura dentro do coração de Jonas, não tratada, fez ele começar a se desconfigurar, não ser mais ele mesmo na presença de Deus, ao ponto de a minha natureza ter sido desconfigurada, eu começo a ignorar a palavra de Deus. E como que a gente começa a ignorar? Eu só vou obedecer aquilo que eu quero. Eu só vou obedecer aquilo que me faz bem. Eu só vou obedecer aquilo que me traz alegria. Mas Deus estava mostrando para Jonas, não, você não quer pregar por quê? Porque guarda amargura no seu coração. E por quê que ele guardava amargura dentro do seu coração? Porque a cidade de Nínive era uma das grandes cidades da Assíria, que posteriormente virou a capital da Síria. E a Assíria, diversas vezes no Antigo Testamento, os assírios subjugaram o povo de Israel. Então ele tinha, sabe o quê? Uma raiva. Deus quer que eu pregue o evangelho para essa pessoa que fez mal para meus pais, que fez mal para minha família, que fez tantas coisas que não deveria fazer. Não vou pregar o evangelho. Não vou falar. Por quê? Porque eu tenho histórico. Eu tenho um histórico de maldade que fizeram contra mim. E agora que Deus falou que vai matar todo mundo e vai punir todo mundo, aí sim, eu quero que ele puna. Eu quero que ele mate. Jonas já tinha sido desconfigurado. Deus queria salvar aquele povo.
Mas Jonas queria justiça. Mas não era uma justiça normal. Sabe qual que era a justiça? Justiça punitiva. E essa amargura o impossibilitou de analisar as coisas com clareza. Agostinho de Hipona, um bispo do século III, em sua obra Sobre o Espírito e a Letra, olha o que Agostinho fala. Olha o que Agostinho fala em sua obra. A graça não nos é concedida porque fazemos boas obras, mas para que sejamos capazes de fazê-las. Pode colocar aqui. Mas para que sejamos capazes de fazê-la. Esse pensamento de Agostinho ele é muito interessante. Por quê? A graça não nos é concedida porque fazemos boas obras, mas que sejamos capazes de fazê-las. Eu só consigo fazer aquilo que eu não quero se eu tiver a graça de Deus. Olha só, se eu não fazer, a graça de Deus não está sobre a minha vida, embora eu ache que está sobre a minha vida. Eu só consigo fazer boas obras pela graça de Deus que está na minha vida. Mas se eu me recuso a fazer essas boas obras que Deus manda, porque confronta o meu ego, a minha vontade, a graça de Deus não está sobre a minha vida naquele momento que já conheço ao Senhor. Por quê? Porque eu estou fugindo. Deus mandou eu falar, Deus mandou eu pregar, Deus mandou eu orar, Deus mandou eu ir, Deus mandou eu ter um propósito. E em vez de eu fazer isso, eu não quero fazer, porque eu não quero que aquele povo se salve, porque ele tem um histórico comigo, ele me magoou, eu estou chateado e eu quero que ele sofra o dano e ele saiba o que eu estou sentindo. Então eu fujo da presença de Deus. Ou seja, a graça de Deus vira o alvo do ódio e da indiferença de Jonas. Eu não quero que você salve ou haja com benevolência para aquele que me magoou. Eu não quero. Eu quero justiça. Só que olha que interessante que Agostinho fala. A graça não nos é concedida porque fazemos boas obras, mas para que sejamos capazes de fazê-las. Se eu consigo fazer uma boa obra, mesmo não querendo fazer dentro do meu coração, é porque a graça de Deus está me capacitando, sabe para quê? Para obedecer e fazer. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é obediente a Deus e a palavra? Você é obediente? O que Deus manda você fazer, você faz? Ou não? Essa atitude de Jonas, olha que interessante, fez que todas as pessoas à sua volta sofressem. Guarde isso. Quando você não se alinha à vontade de Deus, todas as pessoas que estão à sua volta começam a sofrer. Fale para a pessoa que está do seu lado, se alinhe com a vontade de Deus, senão começam a sofrer. Pastor, tem base nisso? Lógico que tem. Nós vamos ler Jonas capítulo 1, versículo de número 12. Jonas 1, verso 12. Respondeu ele, pegue-me e joguem ao mar. Respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei. O que Jonas fala? Só para eu entender que está escrito no texto ou não? Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu achei isso fantástico. Sabe quem é o culpado de vocês sofrerem? Sou eu. Você consegue reconhecer os seus erros mostrando eu sou o culpado? Minha família está assim porque eu sou o culpado. Meus relacionamentos estão assim porque eu sou o culpado. No meu trabalho não está tão bom porque eu sou o culpado. Você consegue falar sinceramente? Ou a gente joga a culpa pro outro? Ele falou, sabe por que vocês estão sofrendo? Por causa de mim. Porque eu estou sendo desobediente com aquilo que Deus colocou na minha mão. Pessoal, vocês estão sofrendo. E o pessoal lá no meio do barco, sabe como que estava? Galera, a gente não está conseguindo. Pega aí as coisas do barco. Pega onde, capitão? Pega ali os utensílios, pega as bagagens, joga fora, porque o barco está afundando, o barco está indo a pique. Eles começam a jogar tudo fora e a tempestade ainda comendo solta, vindo sobre eles. Eles desesperados. Capitão, a gente já fez tudo. Agora que a gente já jogou tudo fora, jogou utensílio, jogou riqueza, porque a riqueza nessa hora não vale de nada se você tem o risco de morte, na iminência de uma morte. Vai orar.
ora para o seu Deus, você clama aí o seu Deus, faz alguma coisa. Jonas está o quê? Paradinho. E ele fala, o que você está fazendo? Ora ao seu Deus, a gente vai tudo morrer. Não, fica tranquilo, cara. Tudo isso aqui está acontecendo, vocês estão quase morrendo por minha causa. O que você tem que fazer? Eu tenho que sair. Quando eu saio, melhora as coisas. Por quê, Jonas? Porque, sabe por quê? Porque eu estou desalinhado com aquilo que Deus mandou eu fazer. Tá bom, vamos te jogar. Eles amarram Jonas e falam que o seu sangue não caia sobre mim, sobre a gente. Joga. E quando ele joga, o que acontece? Jonas fica 3 dias no mar? Sim, mas dentro da barriga de um peixe. Ele vai para dentro da barriga do peixe, que o peixe engole ele. E sabe o que é interessante? Em Jonas capítulo 2, ele ora. Qual foi a oração de Jonas? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tô aqui, parece que eu tô no inferno. Tem algas marinhas na minha cabeça. Imagine você dentro de uma barriga de um peixe. Tudo escuro, não tem luz elétrica. Restos mortais de outros peixes que estavam lá dentro. Fedido. Quase com iminência de se afogar, para segurar alguma coisa. Desesperado, ele fala, Deus do inferno, eu clamei, o Senhor me escutou. Deus atende a misericórdia. Ah, agora você aprendeu? Você teve que passar um sofrimento? Você teve que fazer as coisas apertarem para você aprender? Tá bom. Vomitou ele aonde? Em Nínive. Quando vomita em Nínive, podia ter ido bonitinho, roupa passada, calça passada, mas ele sai de Nínive o quê? Vomitado. Porque tem certas coisas que a gente passa na nossa vida por simples desobediência à voz de Deus. E interessante, que não é só a gente que sofre, mas as pessoas que estão à nossa volta também sofrem. Lembram de Josué, capítulo 7, a capa de Acã? Deus fala, vocês vão entrar na cidade de Jericó, que vai derrubar todas as muralhas. Tá bom, o que a gente tem que fazer? Dá 7 voltas e no último dia, vocês vão dar mais 7 voltas, tá bom, e as muralhas vão cair. Quando vocês entrarem, vocês vão destruir tudo, os homens, mulheres e todas as riquezas que são para o Senhor. Eles entram, destroem tudo, tem um camarada chamado o quê? Acã. Acã vem uma bela capa babilônica. Que bonita essa capa de ouro, cara. Que bonito esse paletó. Que bonito. Dá aqui essa capa. Viu mais alguns utensílios de prata e ouro? Pega, guarda, vai até a sua tenda, cava, coloca lá, põe sobre o tapete. O que acontece? O pessoal fala, qual que é a próxima cidade que nós temos que ir para ganhar Josué? Josué era o líder na época. Nós vamos agora atacar a cidade de Ai. Mas a cidade de Ai é uma cidade muito pequena, é uma cidade que não tem força bélica, não tem nada tão expressivo. A gente pode mandar uma comitiva pequena de soldados. Ele manda essa comitiva pequena de soldados. Sabe o que acontece? Tomam uma surra! Tomam uma surra da cidade de Ai. Voltam chorando. Ô, Josué, você não sabe o que aconteceu com a gente. Tomamos uma surra lá, quase matou todo mundo e tal. Josué pega e vai orar. Quando o calo aperta, a gente faz o quê? Ora. Por quê, gente? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você ora quando o calo aperta, irmão? Ora ou não? Ah, só para saber, só para a gente saber. O calo apertou, vou orar. Olha só. Senhor, o que será dos seus grandes feitos, do teu povo, que tirou com grande força e mão poderosa do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã? Sabe o que Deus fala? Josué, para de orar. Tem pecado no meio do povo. Eu não habito no meio do povo que tem pecado. Deliberadamente desobedecendo. Não habito. Tira do meio de você. Josué fez o quê? Juntou a galera, fizeram sortes, caiu sobre Acã. Acã pecou sozinho. Quem que sofreu? A nação. Todo mundo que estava do lado de Acã sofreu por causa do pecado de um. Aí detalhe, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que destruir a vida de Acã. Mataram Acã, pessoal, diz o texto. Mataram ele. Ó, a gente vai ter que matar agora Acã. Josué falando. Você, tua esposa e teus filhos. Sabe por quê? Porque essa linhagem ruim de você, de desvio de caráter, pode passar para sua descendência. E a gente não pode ter isso no povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo santo. Mataram Acã, a pedrada. Depois acho que tacaram um foguinho nele também. Mas pastor, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Josué capítulo 7, pode ler. Tá lá na Bíblia. Por quê? Quando eu me desvio do propósito de Deus, as pessoas que estão à minha volta também sofrem.
Mas por quê? Mas e quando eu estou no centro da vontade de Deus? Quando você está no centro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o propósito do Senhor, existe não só vida para você, mas vida para todos aqueles que estão ao seu lado. Vamos fazer uma analogia? Jonas no barco, todo mundo sofrendo e a capa de Acã sofreu. Vamos fazer analogia. Quem estava no barco também? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 27, quando ele está indo para a ilha de Malta, ali que ele vai ser julgado pelo César, imperador romano, sua última viagem missionária, aonde ele vai ali daquela prisão, sabendo que os seus dias foram abreviados, ele faz a sua última carta pastoral, segundo Timóteo. Quando ele está indo para lá, o navio dele vai quase a pique. O navio dele vem uma grande tempestade sobre o navio. Todos os marinheiros no Novo Testamento tentam fazer a mesma coisa. Vamos tirar as coisas porque a gente vai morrer. Mas o apóstolo Paulo estava no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão do Senhor, cumprindo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E olha o que acontece quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus. Atos capítulo 27, versículo de número 21 até o verso de número 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendam que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegavam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. O mesmo episódio. Só que um estava no centro da vontade de Deus e o outro não. O que aconteceu? Eu estou no centro da vontade de Deus, então fica tranquilo. Quem está comigo aqui, Deus já mostrou. Vai para frente. Quem está comigo aqui vai ficar com vida. Quem está comigo aqui, a minha volta, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Deus mostrou que eu preciso ir até César para pregar. Vocês estão achando que vão morrer na praia? Não! Eu estou no centro da vontade de Deus. E Deus pediu para eu ir lá para pregar para César. E eu vou pregar. Nenhum daqui vai morrer. E o Senhor fala: eu entreguei a vida de todos eles nas tuas mãos. Você está imaginando isso? Imagine que a gente está aqui num barco, pessoal. Imagina que a gente está aqui num barco. Aí Deus mostra para mim: a vida de todos que estão aqui está na tua mão, Renato. O quê? Da Cadine, da Roberta, da Jennifer, da Dona Eudelice, da Suliane. Eu entreguei a vida de todos, Deus falando comigo, nas suas mãos. Por quê? Porque está no centro da minha vontade. Tudo vai se quebrar, mas todo mundo vai viver. Por quê? Porque eu tenho uma obra específica contigo. Aleluia. Olha o contraste. Um obedecendo e o outro não obedecendo. Então, o que a gente aprende com isso? Segunda coisa que a gente pode aprender: quando o meu coração se desconfigura, eu tento colocar limites na graça de Deus. Quando o meu coração desconfigura, eu tento colocar limites. Como assim, pastor? A gente começa a dar valor mais às nossas ideologias, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e achar que esses nossos sentimentos são verdadeiros e começam a ditar a forma correta de como Deus deve agir. O Senhor está agindo assim. Por quê? Porque eu estou fazendo isso e eu estou falando que eu sou servo de Deus. Não. Jonas falou: não pode ter misericórdia com eles. Por que não? Porque eles me feriram. Porque eu guardo raiz de amargura. Eles fizeram muita coisa para minha família, para os meus pais, para os meus avós, para os meus antepassados. Tenho um histórico de luta contra isso. Não quero que eles sejam bem-aventurados, não quero que eles sejam perdoados. Por isso que eu não queria pregar para eles, Senhor. Eu não quero pregar.
Porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de graça que se arrepende do mal que vai fazer para as pessoas. Sabe o que acontece? Depois que Jonas, ele é vomitado? Muito engraçado, né, irmãos? Eu leio a Bíblia, ou você faz a vontade de Deus conforme Ele quer, ou Deus te quebra. Ele ama quebrar teu orgulho. Ele ama quebrar teu ego. E o meu também. Ele ama fazer isso. Sabe por que ele faz isso com os servos dele? Agora Jonas está pianinho aonde? Na praia. Depois de 3 dias na boca do peixe, orando, Deus tem misericórdia. Tá bom, agora vai pregar. Que não tem outro jeito. Vou pregar. Cidade de Nínive, 3 dias. Jonas capítulo 3. 3 dias de caminhada. Tá bom. Vamos lá, 3 dias de caminhada, pregando, 120 mil pessoas. Vamos lá. Pessoal, seguinte, se arrependam. Porque dentro de 40 dias Deus vai matar todo mundo. Vai explodir essa cidade com fogo do céu. Deus vai explodir, sabe por quê? Porque a maldade de vocês chegou até Ele. Então Ele quer que vocês se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam de suas práticas sanguinárias, se arrependam desses cadáveres que vocês deixaram no meio do caminho, se arrependam e voltem o seu coração para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel, Criador de todas as coisas, que demonstra o seu amor de geração a geração. É esse Deus que tem subido a maldade de vocês. Então se arrependam. E durante 3 dias ele foi pregando. O que acontece quando você prega a palavra? Só prega a palavra. Quem se encarrega de fazer o milagre? Deus. Sabe o que acontece com a galera? O que a gente fez? Verdade. Começa pelo rei. O que a gente fez, cara? A maldade chegou no Deus Criador. Vamos se arrepender agora. O rei rasga suas vestes, se veste de pano de saco, num sentimento de humilhação, e sobe em cima de cinzas, igual Jó, quando ele vai cinzas, é ato de humilhação, e fala assim, o que a gente fez? O rei se arrepende, todos o seu palácio se arrepende, e o rei fala, galera, todos os seus súditos, vamos fazer um jejum em arrependimento, porque nós pecamos e estamos afastados do Senhor. Passou 40 dias e todo mundo se arrependeu da cidade. Todo mundo. Passou 40 dias, o que aconteceu? Caiu fogo do céu? Detalhe. Sabe o que Jonas fez? Acabei de pregar. Ele vai perto do portão leste, sobe numa montanha, faz uma barraca e fala assim, agora eu vou assistir. Deixa eu assistir agora, que agora o negócio vai pegar fogo, Deus vai matar. Dá 40 dias. Cadê o fogo? A galera tá alegre. A galera tá celebrando. Não acredito que essa galera tá celebrando. Não acredito que essa galera tá assim. Deus agiu com misericórdia. E olha que interessante, Jonas ama a graça de Deus quando ele está se afogando dentro do peixe, mas odeia a graça quando ele salva quem ele despreza. Eu desprezo essa pessoa, é a pessoa que Deus mais usa e abençoa, e eu não posso fazer nada com isso. Não queria que a pessoa que eu desprezo fosse abençoada, é a que Deus mais vai usar. Irmão, estou muito tempo na presença de Deus, quem mais você despreza é a que Deus mais usa. Quem mais usa. Aí sabe a oração que ele faz quando ele vê isso? Jonas, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Vamos ver o texto? Olha o que está. Jonas, capítulo 4, verso de 1 a 4. Jonas, porém, quando Deus salvou, você gosta que alguém se alegra, irmão? Ou não? Que alguém se alegra quando encontra Jesus? Jonas não gostou, Tati. Por que se converteu? Fez tanto mal para mim, Lara. Por que se converteu agora? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Eu não acredito. Ele orou ao Senhor. Olha a oração de uma pessoa amargurada. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para trás, Tarsis,
Mas por que você se apressou? Porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, cheio de lealdade e que prometes castigar, mas depois se arrepende. A graça de Deus foi o alvo do ódio de Jonas. É como se ele estivesse falando, muito amor. Ah, pelo amor, tem que ter uma puniçãozinha, muito amor. Muito amor, uma punição, rainho na cabeça, uma luta, muito amor, Deus. A pessoa se arrepende e acabou, Isaías. Pelo amor de Deus, uma lutinha, sabe, uma batida de carro, nada. Deus, e agora vou abençoar o povo. A graça de Deus incomodou o profeta. Falei, Jesus amado, que o Senhor guarde nosso coração. Porque muitas vezes nós podemos ser igual Jonas. Martin Luther King Jr., em um de seus sermões, quando ele pregava para jovens em universidades, olha o que ele fala, numa de suas frases. Precisamos desenvolver a capacidade de perdoar. Quem não tem a capacidade de perdoar, não tem a capacidade de amar. Se você não perdoa, o seu amor é falso. Fale para a pessoa que está do seu lado. Se você não perdoar, seu amor é falso. Agora fale para a pessoa que está do seu lado. Você é falso, meu irmão? Imagina. Martin Luther King, usado por Deus. Se você não tem a capacidade de perdoar, nem imagina que você ama. Nem imagine que você ama. Isso é sério. Se você acha que você ama alguém ou faz atitudes boas para alguém, mas não tem a capacidade de perdoar, isso que você fala de amor não é amor. Não é amor. Porque o amor só vem com a capacidade de perdoar. Por isso que Jesus Cristo fala, sabe por que ele muito amou? Porque ele muito foi perdoado. Só consegue amar quem muito foi perdoado. Eu sei tudo que eu fiz. Só que Deus revela o nosso coração. Nosso coração não é bom. Fale para a pessoa que está do seu lado, seu coração não é bom. Seu coração não é bom e o meu também não é bom. Por isso que ele fala em Provérbios, de todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração. Olha que interessante. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Eu acho fenomenal essa parábola. Eu acho fenomenal essa parábola. É aquela parábola que eu já contei aqui. Lembra que eles iam trabalhar? Eu vou sintetizar aqui um pouquinho mais. Eu vou sintetizar aqui. Um dono de vinha, proprietário, e Jesus falando essa parábola como o reino dos céus. Ele falou, um dono de uma vinha, que tinha uma vinha para todo mundo trabalhar, ele sai às 6 horas da manhã procurando trabalhadores para sua seara. Ele chega ali para um pessoal que está às 6 horas da manhã no pátio, era comum naquela época ficar no pátio ali do meio da cidade, buscando emprego. E ele pega e fala assim, você está fazendo o quê? Nada, vai lá trabalhar na minha vinha. Vou te dar um denário. Beleza, pum, foi para lá. Quando foi 9 horas da manhã, ele foi lá, viu mais algumas pessoas paradas. O que vocês estão fazendo aqui? Puxa, a gente ainda não arrumou nenhum trabalho, ninguém nos contratou. Fica tranquilo, eu vou te pagar. Vai trabalhar na minha vinha. Quando deu 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, ele faz a mesma coisa. Tá aqui, não arrumou emprego ainda, meu? Desde manhã, 6 horas, 3 horas da tarde, não fez nada ainda, Vitão? Pelo amor de Deus, vai lá, trabalhar na minha vinha, vou te pagar. Você também, Letícia, 5 horas da tarde? Não arrumou nada de trabalho? Só tem mais 1 hora até as 18 horas? Tá bom, vai lá trabalhar na minha vinha que eu vou te pagar. Tá bom. Deu 6 horas da tarde, o que acontece? O patrão chama o administrador e fala, por favor, pode começar a pagar toda a galera que estava aqui. Tá bom, vou começar a pagar. Quem que eu começo a pagar? O que chegou por último? Letícia? Tá bom, Letícia, vem cá que você vai receber o seu saldo. Tá aqui, saca do bolso do administrador e dá quanto para ela? Um denário. O Vitor começou a trabalhar às 3. Oh, se ela recebeu um denário, trabalhou 1 hora só, eu trabalhei 3 horas da tarde, você... Tó, um denário para você também, Vitor. Okay? Aí o outro que estava 9 horas da manhã já começou a olhar. Vamos ver como eu vou receber agora. Deixa só esse patrão aí, vai. Primeiro, não tinha nem trabalho. Não tinha nem trabalho primeiro. Foi lá, quanto? Um denário. Pra você, Roberta. Tum. Nossa, a Roberta começou a ficar indignada. Agora, a Jennifer que estava trabalhando às 6 horas da manhã, eu ralei aqui o dia inteiro, das 6 às 18, pelo amor de Deus.
Um denário. Agora eu vou receber muito mais. Só também um denário para você. Todo mundo se revolta, principalmente as duas. Por quê? Porque a gente trabalhou o dia inteiro. Não é, olha o que a gente tem a audácia de falar. Não é justo. Pelo amor. Eu fico pensando, não é justo. Não é justo o quê? Olha o patrão falando. Tá na Bíblia isso, Mateus. Depois dentro, capítulo 20. Olha o patrão falando. Primeiro, o dinheiro é de quem? Só reflita, não precisa responder. O dinheiro é de quem? Tá. O que eu combinei com você? Primeiro, porque você está de olho na vida do outro. Por que você está de olho na vida do outro? Cuide de sua vida. Fale para a pessoa que está do seu lado. Cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida, tá bom? Primeira coisa, cuide da sua vida. Aí ele pega e faz assim, ó. Por que você está preocupado que eu dei o mesmo para todo mundo? Porque eu não acho justo, porque eu trabalhei mais. Não! A sua indignação não é com valor monetário. Sabe o que vocês estão indignados? Com a minha bondade. A minha bondade para com o outro que trabalhou menos e eu dei o mesmo valor, sendo o dinheiro sendo meu, você fala que não é justo. Não é o dinheiro, é a minha bondade que te incomoda. Por quê? A bondade do dono expõe a dureza do coração daqueles que estavam trabalhando. Simples assim. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Por isso que Jonas, não aceito isso. Eu preguei, o Senhor agiu com misericórdia. Eu queria ver um fogo na cabeça dele. Eu queria ver a casa destruída. Imagina, é isso que ele está falando. Eu queria ver a casa destruída pegando fogo, as pessoas saindo lá de dentro sem casa, sofrendo. Para eu falar, tá vendo? Você não fez isso já com a minha família? Com os meus antepassados? Aí o que a gente faz? Justiça aí de Deus. A gente hipócrita. Justiça! E ainda às vezes canta, né? Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos. Deus fala para Jonas, filho. Aí Deus dá um ensinamento. Jonas está esperando, indignado, pede a morte. Deus faz uma planta, fazer uma sombra, um sombreiro, e Jonas está ali dormindo com a bela de uma sombra, ele gosta. Vem um verme à noite, come a raiz da planta, a planta murcha, um sol forte vindo do leste pega na testa de Jonas, ele, não acredito, quero morrer. Porque a gente é igual um bebê chorão, né, quando a gente está indignado, né? Quero morrer. Mas aí Deus fala, Jonas, você plantou para ter a planta? Não. Ela nasceu num dia, nasceu no outro. Você está se importando com ela? Tô. Você acha que eu não vou me importar com 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita e a mão esquerda e o livro acaba sem desfecho, mas com pensamento e reflexão. A graça como alvo do ódio. Que o Senhor possa trabalhar no meio do seu coração. E o nosso senso de justiça possa estar alinhado com o que o Senhor quer. Um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar de amor. Então a nossa oração nessa manhã é, Pai, me ensina a olhar com os teus olhos as situações, me ensina a olhar minha família com os teus olhos, me ensina a olhar o meu trabalho com os teus olhos, me ensina a olhar, Senhor, a minha igreja com teus olhos, me ensina a olhar os meus irmãos com teus olhos, me ensina a olhar, Senhor, os meus relacionamentos com os teus olhos, porque a tua palavra diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, mesmo tendo algo bom, você não conseguirá ver bondade, porque o problema não está no olhar, mas dentro da nossa alma que está tão escurecida. E mesmo tendo algo bom, eu não consigo olhar com bons olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós esta manhã. Se coloque de pé, no nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, para que a gente, como Jonas, mesmo Deus trabalhando na vida dele, ele se desconfigurou, porque perdeu a capacidade de amar. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa renovar a nossa capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo.
um amor verdadeiro, não um amor desordenado. O amor desordenado, ele é um amor que causa mais mal do que bem, mesmo sendo amor. Agostinho de Hipona, ele trabalha muito bem essa ideia. Ele fala que é o amor sui, ou a superbia, o amor orgulhoso, que embora sendo amor eu posso amar, se eu não tiver um equilíbrio, esse amor for desordenado, esse amor ao qual eu expresso para com outro, pode virar excesso de zelo, ciúmes, possessão e um amor doentio. Mas é amor. Que Deus equilibre os nossos amores. Que Deus equilibre os nossos sentimentos. Que Deus equilibre as nossas emoções para que tenhamos emoções sadias e consigamos enxergar a vida, as áreas que compõem a vida humana com um novo prisma espiritual da parte de Deus. Feche seus olhos agora. Começa a falar com Jesus aí.